P é ponto crítico de F. Nós já vimos que a recíproca desta proposição não é verdadeira. P pode ser ponto crítico e não ser ponto de extremo local. Mas se ele é ponto de extremo local, então ele é ponto crítico. Tá? É o que diz essa proposição. E a prova? A prova disso, tá? Olha, vamos supor que P é ponto de máximo local. A demonstração é parecida com a demonstração se for ponto de mínimo local. Então vamos supor, ó, se P é ponto de máximo local de F, então existe então P é ponto de máximo de F em algum intervalo aberto. Essa é a definição de ser ponto de máximo local. Então eu posso supor o seguinte, então existe um delta positivo tal que o intervalo P menos delta, P mais delta, está contido no domínio da F e F de P é maior que ou igual a F de X, qualquer que seja o X pertencente ao intervalo P menos delta, P mais delta. Por quê? Porque vou fazer só uma figurinha aqui. Há um intervalo aberto no qual P é ponto de máximo da função. Tá? No qual, quer dizer, tal que P é ponto de máximo da função nesse intervalo aberto. Então é só eu pegar um delta que não passe nem daqui nem daqui. Pega o menor distância. Pega, quem é a menor distância? Essa ou essa? Você pega a menor distância, então você consegue. Se a menor distância for essa, aí você pega delta para cá e delta para cá. Se for o contrário, entendeu? Então há esse intervalo aberto. E é óbvio que se P é ponto de máximo da função no intervalo maior, P, por força maior, é ponto de máximo da função no intervalo menor. Entendido isso? Então você tem isso aí. Daí, tá? Daí você tem o seguinte, ó, daí você tem duas coisas. Quando você pega essa diferença aqui, ó, f de x menos f de p sobre x menos p, qualquer que seja o x no intervalo p menos delta p, o que é que eu posso dizer sobre essa diferença em relação ao zero? Em relação ao zero. Olha, o f de x menos f de p, esse número aqui é o quê? Menor que ou igual a zero, porque o p, f de p é maior que ou igual a f de x. Mas se o x está aqui, o x menos p é negativo. Portanto, essa diferença é o quê? Maior que ou igual a zero, qualquer que seja x nesse intervalo. E agora vamos pelo outro lado. As duas possibilidades são. Tá?
Entendido? E agora vamos pegar esse mesmo quociente, f de x menos f de p, sobre x menos p, em relação ao zero, mas agora qualquer que seja x pertencente ao intervalo p aberto, p mais delta. Eu continuo tendo isso aqui menor que ou igual a zero. Hã? Qualquer que seja x, obrigado. Qualquer que seja x. Obrigado. Eu continuo tendo isso aqui menor que ou igual a zero. Porque o f de x é menor que ou igual a f de p, qualquer que seja x aqui. Só que agora o x menos p é positivo. Então, isso aqui é menor que ou igual a zero. Certo? Então, eu tenho isso. Eu tenho isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui, já tem seu propósito. E eu tenho isso. Há duas possibilidades, ó. Há duas possibilidades somente. Há duas possibilidades somente. 2 pontos. Quais são essas duas possibilidades? A f não é diferenciável em p. Não é diferenciável em p. Ou f é diferenciável em p. Só tem essas duas. Ora, se a f não é diferenciável em p, p é ponto crítico. Por quê? Porque, ó, veja bem, isso aqui já diz que p está contido no domínio da f, tá? Porque para ser ponto, se p é ponto de extremo local, obrigatoriamente o p está contido no domínio da f. Então eu tenho p no domínio da f e f não diferenciável em p. P é ponto crítico. Não tem nada o que fazer. Mas vamos a outra possibilidade. A f é diferenciável em p. Então, no caso em que f é diferenciável em p, no caso em que f é diferenciável em p, a derivada da f em p é quem? É esse limite aqui. Esse limite existe, é um número real. Que limite? Esse que eu vou escrever aqui. É o limite com x tendendo a p. Mas esse limite existe, se somente se ele existe pela direita, ele existe pela esquerda e eles são iguais. Mas quando eu vou calcular o limite pela direita, com x tendendo a p pela direita, para todo x aqui dentro, isso aqui é menor que ou igual a zero. Então, pelo teorema do limite positivo, se essa expressão para todo x aqui é menor que ou igual a zero, fazendo x tendendo a p pela direita, o limite também é menor que ou igual a zero. O limite não pode ser positivo. Certo? E f' de p também é igual a quê? Ao limite com x tendendo a p pela esquerda de f de x menos f de p sobre x menos p. Mas para todo x imediatamente à esquerda de p, não é para todo x à esquerda de p, não sei, mas eu sei que para todo x imediatamente à esquerda de p, ou seja, numa vizinhança aberta e estrita de p à esquerda, f de x menos f de p é maior que ou igual a zero. Então, quando eu calculo esse limite é o quê? Maior que ou igual a zero. Então, o que é que eu tenho?
Se f é diferenciável em P, se f é diferenciável em P, tá? F é diferenciável em P, então eu tenho essa derivada em P menor que ou igual a zero e maior que ou igual a zero. Logo, ela tem que ser igual a quê? E aí P é ponto crítico. Então, o que foi demonstrado? Se P é ponto de máximo local de F, então F não é diferenciável em P, ou F é diferenciável em P e a derivada é zero. Aí tem que ser ponto crítico. Tá? A demonstração é análoga no caso em que se P é ponto de mínimo. O que vai mudar é que se P é ponto de mínimo local, aqui é menor que ou igual, aí aqui vai ficar menor que ou igual, e aqui vai ficar o quê? Maior que ou igual. Aí você chega aqui que a derivada é maior que ou igual a zero e menor que ou igual a zero. Aí é zero. Tá? Agora veja não, desculpa. Você já viu que a recíproca desta proposição não é verdadeira. O ponto pode ser ponto crítico e não ser ponto de extremo local. Quando eu digo extremo local, quer dizer, ou é de máximo local ou é de mínimo local. Tá? Então deixa eu ver se está faltando alguma coisa aqui. Entendido aí? Então tá feito. Tá a função x3, né? Então, você já tem a definição de ponto crítico, sabe como achar ponto crítico, então vamos à primeira aplicação para achar máximo de função. Tá? Há um teorema, então deixa eu... Tá feito aí, né? Deixa eu apagar tudo. Deixa eu apagar, pronto. Apagar a prova, tá feito já. Bem, teorema. Teorema do valor extremo. Sejam A e B reais com A menor que B e F uma função. Se a função f ela é contínua
no intervalo fechado AB, em verdade, basta que a restrição da F ao intervalo fechado AB seja contínua. A restrição da F ao intervalo fechado AB seja contínua. Quer dizer, se F é contínua no intervalo fechado AB, então F possui ponto de máximo, e ponto de mínimo, no intervalo fechado AB. Ou seja, caracterização melhor. Ou seja, existem P e Q no intervalo fechado AB, tais que o valor F de P é o mínimo. Isto é, F de P é menor que ou igual a F de X, e o valor F de P é o máximo. E isso é menor que ou igual a F de Q, qualquer que seja o X, no intervalo fechado AB. Tá aí. Esse teorema é conhecido como teorema do valor extremo, tá? Teorema do valor extremo, ou teorema de Weierstrass. Diz que toda função contínua no intervalo fechado, nesse intervalo possui máximo e possui mínimo. Não, esse é um teorema cuja demonstração no cálculo 1 não é possível, porque esse teorema ele exige ferramenta de topologia para demonstrar, que não é o assunto do cálculo, topologia da reta, tá? Ele não é, e ele não depende de nenhum resultado do cálculo, ele não é de cálculo, nenhuma ferramenta de cálculo dá esse teorema. Esse teorema é de topologia, tá certo? Ele é independente do cálculo. O cálculo é que depende dele, tá? Tá certo? Então, ele não é demonstrado, ele não é consequência nada do cálculo. O cálculo é que depende dele. Esse teorema, ele é bem, assim, é plausível pelo seguinte. Se você pensa no gráfico de uma função contínua, no intervalo fechado, como sendo um arame, então você tem o A, e você tem, tá? Você tem o B, e você tem aqui o F de B. E a função é contínua no intervalo fechado AB. Então, sendo o gráfico um arame, um contínuo, o gráfico vem daqui para cá sem quebra, né? Então, se é um arame, ele tem um ponto mais alto e um ponto mais baixo, não tem jeito. Tá certo? Tem um ponto mais alto e tem um ponto mais baixo. Então, ele tem um ponto de mínimo e tem um ponto de máximo. Tá? Agora, nesse teorema é fundamental essa hipótese, que o intervalo seja fechado. Se não, veja, ó, seja f de x igual a
x²